Bom dia, pessoal. Vamos iniciar mais um podcast hoje, com a presença do Paulo Ricardo novamente, dando continuidade à história de cabeleireiro, contando a história dele, na sequência aí, como foi e até onde ele chegou no auge aí da carreira dele. Hoje nós queremos saber mais, Paulo. Pode se apresentar também, novamente. Agora vou me apresentar. Sou cabeleireiro por 41 anos e estive nesse tempo todo dedicado a absorver conhecimento e distribuir todo o conhecimento que eu absorvi. E nesse tempo todo, filho e neto de barbeiros e possivelmente bisneto de barbeiros, tive inspiração da minha família. E hoje tento inspirar a minha família também a fazer o mesmo. Bacana, beleza. Então, ó, no episódio passado, para quem não assistiu, tá aí no YouTube, nas plataformas aí para acessar e assistir. A gente começou lá no início, quando o seu avô veio para cá, para Londrina, né? Porque foi até mesmo chamado por um tio-avô seu. Depois a história do seu pai, quando se tornou o barbeiro, até você ter inspiração e se tornar um cabeleireiro ali no início da sua carreira. Depois teve um período que você já estava estabelecido como um cabeleireiro e tinha uma vontade, um desejo de ser também um professor, né? Ensinar aquilo que você aprendeu para outras pessoas, né? Passar esse ensino. No episódio passado eu lembro que você falou que você necessitava até de profissionais dentro do seu salão, qualificado, né? Então uma forma também de conseguir isso era dando treinamento para pessoas novas. Mas como que começou a escola ali? Que ano, você lembra mais ou menos a época? A escola, na verdade, ela nasceu de uma necessidade e de uma inspiração. Por quê? Porque quando eu comecei a ter uma clientela aumentada e não dava conta de atender todos os clientes, graças a Deus, aí eu queria ter pessoas que me ajudassem, que trabalhassem comigo. Ou seja, eu pensei, vou começar a formar uma equipe. Quando eu vi que colocava as pessoas ali, que às vezes já tinham mesmo uma clientela e tudo mais, faziam as coisas aquém do que eu esperava. Então, os resultados, para mim, eram insuficientes. E eu tinha que pôr a mão em todos os cabelos para eles serem personalizados de acordo com aquele perfil que eu achava que devia ter. E a inspiração é assim, essas pessoas, elas foram ensinadas, mas não foram inspiradas. O que eu posso fazer? Mesmo tentando ali no trabalho, vamos dizer, adestrar a pessoa, inspirar a pessoa, eu não chegava a tirar todos os vícios errados que o profissional tinha já desenvolvido. Ele voltava nos vícios errados. Aí eu pensei, é o aprendizado, é estabelecer uma base onde a pessoa vai criar o seu pensamento profissional em cima dessa base que é o aprendizado. Aí eu pensei comigo, vou estudar o que tem de aprendizado no mundo. E estudei pelo menos 30, foi um pouquinho mais, mas vamos dizer 30 diferentes escolas de cabeleireiros no Brasil e no mundo. Então eu vi na Holanda, na Inglaterra, eu vi as escolas de Portugal, da França, né? E é muito interessante que, na verdade, em países do primeiro mundo, a nossa profissão ela é como uma formação profissional superior. Então, existe cadeiras em faculdades e aqui nós não temos essa legalização. Foi aí que eu pensei, bom, o que minimamente posso contribuir para as pessoas aqui sem esta legalização? Montar uma escola para adestrar as pessoas desde o começo e criar todo um programa. E esse programa refletiu nas apostilas. Ah, legal. Então você iniciou ali com a escola, mas com o desejo de ter pessoas qualificadas dentro da área também, né? Porque como funcionava, sempre existiu uma qualificação profissional para cabeleireiro, né? Um curso técnico, né? Mas ele sempre foi, nunca ele foi assim, digamos, obrigatório para a pessoa exercer a profissão, né? Não foi obrigatório. Muitas pessoas eram autodidatas e iam aprendendo como o meu pai aprendeu com o pai dele, né? Aos poucos, mas não tinha uma escola profissional. Surgiram realmente algumas escolas, principalmente
dos anos 60 para 70, começou a se proliferar escolas de cabeleireiros para homens, para mulheres. Então, foi aí que, já nos anos 80, eu me profissionalizei e percebi como era a estrutura da escola, mas percebi as lacunas que eles deixavam de ensino. Algumas escolas, com 3 meses, diziam que estavam formando a pessoa não sabia nem lavar cabelo e quanto mais cortar um cabelo. Então Sim. era assim, uma inaptidão deplorável. E aí, o que acontece? Eu pensei, meu Deus, o que tem de melhor no mercado? No internacional, os cursos chegam a ser básicos de 3 anos e 1/4 que forma a pessoa como um especialista. O hairdresser, que é quem cria os cortes, cria os penteados, ele cria um stylist, né? Um stylist para a pessoa, um style. E aí, por isso ele é chamado de hairstyle. E a pessoa que é o químico, que dirige uma equipe de pessoas que são profissionais qualificados, mas são como auxiliares. Então, o que acontece? Ele fala, olha, o cabelo será tingido assim, as mechas serão feitas assim, a permanente será desta forma. Ele coordena toda uma equipe que está ali dentro. Aqui não é possível fazer isso. Aqui o cabeleireiro tem que assobiar e chupar cana mesmo. Ou seja, ele tem que cortar, fazer permanente, tingir, fazer as mechas, criar o estilo e também o penteado. Até porque senão ele não ganha, né? Não ganha. Não ganha. Não ganha. Não tem como ele escolher se só, Não tem como só um tipo. Por exemplo, até os barbeiros hoje, eles têm que descolorir o cabelo, Exato. eles têm que fazer coloração, senão é uma renda a mais para eles, né? Sim, a área masculina, ela cresceu de uma forma que a demanda assumiu não só essa febre dos barbeiros, a febre barber, eu chamo, senão também uma estética masculina, porque hoje as clínicas de estéticas não são mais voltadas apenas a mulheres. Ah, sim. As depilações a laser, tem muito cliente aqui no salão que vem fazer para desenhar a barba, para fazer, para ter ali um perfil, né? Exatamente. Um estilo dele. Exatamente. Então, o que eu pensei? Como que eu posso fazer o mínimo, né, para dar uma base para a pessoa? Eu procurei sindicatos e o único sindicato no Brasil que me dava realmente uma orientação era um sindicato das escolas de cabeleireiros de São Paulo, que é Sindescabem, Sindicato das Escolas de Cabeleireiros do Brasil. E fui entender que esse era o único órgão no Brasil que cobria toda essa vasta, né, essa vasta multidão de recém-formados profissionais que tinha realmente uma, vamos dizer assim, uma sequência lógica de ensino. Então, o mínimo seriam 800 horas que você abarcaria dentro de um ano. Sim. Essas 800 horas, dentro das 30 diferentes apostilas e livros que eu estudei, tinham que dar um ensino em base de biologia, auxiliar de cabeleireiro, como fazer penteados como bobs, né, e também escovas, uma apostila só voltada a cortes. Eu tinha 32 técnicas diferentes de corte ali dentro da apostila, e tinha uma apostila para cor e uma apostila para formato. Então, na verdade, no começo eu comecei com 8 apostilas, mas aí o sindicato falou, não, faça 6 apostilas, onde você vai ter bimestralmente provas teóricas e práticas, e você conclui essas apostilas bimestralmente, então dá um ano, e os outros, como gerenciamento de salão, biologia e penteado, você deixa como aperfeiçoamento aqueles que querem. E foi o mais assertivo possível. Eu passava a minha vida dando aula na escola e colocando professores para dar aula na escola, e chegava a ter um diretor para poder gerenciar e monitorar tudo isso, e isso durante o dia. E à noite eu dava os aperfeiçoamentos para profissionais. Enquanto a escola estava funcionando com os alunos iniciantes, eu estava dando aperfeiçoamento para os profissionais. Sim, eu fiz o curso na escola, né? Me formei lá e fiz a duração de um ano. Depois teve até um que era um método mais avançado, não era um método mais avançado, mas a carga horária, de vez de você fazer ali 2, 3 horas por dia, você ficava o dia inteiro na escola para se formar em 6 meses, né? Você viu como que dá
bom profissional. Olha só, quem soube aproveitar o ensino virou o que o Fernando virou, um excelente profissional. Porque o ensino é o mesmo, mas eu via dentro dos alunos uma diferença. Alguém se destacava. E esse alguém era o que eu queria para mim, para a minha equipe. Então eu fui absorvendo no decorrer do tempo, né? Na verdade foram 20 anos a escola de cabeleireiros e todos os anos a gente formava uma turma. E a turma era média de 50 a 70. Eu balizei assim porque o Embrapa conseguiu ver que vendendo um ano de curso é como se fosse um contrato de um curso inteiro para que a pessoa entrasse ali e não ficasse saindo, voltando, né? Então tinha muito êxito e pessoas êxodo e pessoas voltando. Então a gente firmou um contrato e dava vantagens a quem firmava esse contrato. Ou seja, era um curso de um ano que a pessoa pagava dividido em 12 meses. Era isso. E toda essa formação era avaliada pelos profissionais monitores da Sindescab que vinham de São Paulo avaliar os alunos e ver quem estava habilitado e podia ganhar uma certificação, que é um diploma válido não só no território nacional, para minha surpresa, alunos no Japão, Inglaterra, Estados Unidos conseguiram entrar dentro dos salões mediante essa certificação, que é um diploma. Sim, entendi. Então, o diploma, na verdade, ele é até assinado pela Sindescab, né? Também, Sim. né? Você ou o professor assina ali, e a Sindescab também assinava, né? Que eu lembro que tinha que ter o carimbo deles e a assinatura deles também, né? Perfeitamente. Bacana. Na verdade, essa certificação e reconhecimento internacional desse órgão se fez um pouco mais, vamos dizer assim, proeminente quando se tornou uma federação, porque juntou esse sindicato e fez mais 2 outros sindicatos, que foi ali em Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. Aí 3 sindicatos da mesma área podem formar uma federação. E com esta federação, nós pleiteamos um projeto-lei para que nós fôssemos elevados a um patamar de curso superior. E os profissionais que já estivessem no mercado há 5 anos receberiam uma certificação mediante uma prova. Infelizmente, quando isso chegou no governo, a presidente, ou enfim, que estava no governo, simplesmente indeferiu, dizendo que as pessoas não precisavam se profissionalizar assim, cada um podia fazer o que queria dentro do seu bairro, da sua casa, e aí caiu por terra todo esse projeto. Então, hoje, nós mantemos a elitização dos profissionais por cursos que são esses cursos que não só as empresas, como às vezes várias empresas apenas de ensino, da qual eu participei, por exemplo, a BSG, foi uma empresa apenas de ensino, BSG Group. Eu participei desse grupo, que virou um grupo de moda, mas era um grupo de ensino. Então, eu entendi que era assim que a gente conseguia escalar a elitização da profissão. Os profissionais tinham que se elitizar, ou seja, ficar melhores devido ao ensino. E destes, os melhores, eu tentei absorver no meu salão também, aqui localmente. Ah, bacana. Então, a escola você iniciou em que ano, mais ou menos? Você lembra? Formalizou realmente a escola ali. Então, assim, nós temos, vamos contar, de 2013 para trás, eu acho que dá o quê? Em 93? Acho 93? Que foi, 20 anos para trás. Porque a gente... por que nós tivemos esse break da escola física? Porque começou, nos anos 90, a ter muita coisa virtual, né? Muita coisa que era só no computador, não existia essa coisa do acesso por celular. Então, começou a ter EAD, né? Ensino à distância. E aí eu pensei comigo, olha, realmente a escola física está declinando e a escola virtual está subindo. Aí só que a escola é um treinamento, né? Quando você faz a escola, você atende qualquer um, né? Que aparece. Então, qualquer tipo de pessoas. Então, eu lembro que quando eu fiz até o curso, geralmente são pessoas mais simples, né, ali, mas são pessoas que chegam e querem fazer alguma coisa muito além
do que o cabelo dela aguentaria, né? Então, quer verdade. fazer uma descoloração, quer fazer progressiva. Aí tem gente que às vezes é limitado o cabelo dela para fazer isso, né? Então a gente aprende isso na escola também. Nem tudo que a pessoa quer é o que ela vai conseguir fazer, né? Então uma das obrigações do cabeleireiro é você mostrar, né? Mostrar o caminho para ela, o que ela deve fazer, qual o tipo de cabelo que ela deve conseguir. Na escola vinha muita gente com o produto para a gente aplicar, Sim, lembra? também. Porque nós não tínhamos estoque. E aí a pessoa chegava com o cabelinho preso, e aí chegava e falava, eu quero tingir a raiz estava isso aqui, de grande. Aí falava, mas como é muito cabelo que você tem? Quando abria, fazia bluf, tomava conta da sala, aquele cabelão da pessoa, e a criatura pegava um tubo que estava menos de um quarto, uma tampinha. Queria colorir. Eu quero colorir. Minha filha, a gente é cabeleireiro, não é milagreiro. Para com isso. Aí a pessoa, não dá para fazer a frente. No caso, vai dar para fazer uma mechinha. Então, a pessoa não entendia essas coisas. Queria que a gente fazia milagre, né? Lembra? Queria. E produtos também, assim, que não tinham um alcance de qualidade para poder dar os resultados que as pessoas esperavam. Hoje, com a tecnologia, os produtos melhoraram bastante. Muito, né? demais. Porque antes, se você queria ter um produto de qualidade, você ia ter que pagar caro, muito caro por ele, né? Então, que são as marcas aí já consagradas e que são de fora do Brasil. E produtos nacionais não existia, né? Era muito raro, era um produto ou outro, mas com qualidade baixa. Verdade. Agora, hoje em dia, com esse livre mercado que teve e com acesso agora à matéria-prima, né, que as empresas têm, então tem empresas nacionais com produtos muito, muito bons. Né? Eu diria a você que tudo elitizou. Você falou que entrava pessoas simples, era mesmo um perfil, pessoas que vinham caminhando, que vinham de ônibus, que vinham, enfim. Sim. Era isso. E eu tinha um convênio com um estacionamento ao lado para carros, e, de repente, a escola começou a ter pessoas que vinham de carro. E carros que não eram tão ruins assim. E eu despertei para aquilo e falei, escuta, por que você veio para a escola de cabeleireiros? Porque eu já fiz 2 faculdades, entrei no mercado de trabalho, deu errado e agora eu estou vindo para a área bio. E eu me espantei e comecei a ver que houve uma mudança. Na verdade, pessoas muito bem instruídas, pessoas com uma posição social já melhor, avantajada, estavam fazendo daquilo um empreendimento. Então, muitas pessoas viraram empresários da área, então ele tinha que saber para ele empresariar, e outros, corretamente, estavam se habilitando como profissionais para entrar nos salões como auxiliares primeiro e depois como profissional. Eu gostei muito disso e eu percebi que essas pessoas elas começaram a ter necessidade de ter instrumentos melhores, cosméticos e também equipamentos. E isso foi uma demanda de mercado que fez os olhos dos empresários voltarem para isso. Então, hoje a gente tem tesouras melhores, escovas melhores, secadores melhores, né? Chapas, né? Sim. Quando iniciou a definitiva, por exemplo, aquela definitiva, sim. A primeira, né, a tradicional, ela, chapa, na verdade, de cerâmica não existia, né? Era metal. Era metal. Então, tinha que passar em 1000 vezes aquela chapa para poder alcançar algum resultado. Depois veio a de cerâmica, de titânio. Isso. Então, foi melhorando muito esse aspecto e ela alcança uma temperatura maior. Então, hoje, se, por exemplo, fosse fazer uma definitiva daquela com uma chapa que existe hoje, com certeza você ia ter um resultado muito mais rápido e melhor, né? São 2 coisas. É o cosmético e também o equipamento que melhorou. Essas 2 coisas juntas resultam em cabelos melhor tratados, com maior durabilidade e maior naturalidade, né? Sim. Falando da progressiva que você falou, ela foi da definitiva. E eu me lembro que um aluno meu japonês que foi para o Japão, ficou alguns anos e voltou para dar cursos de escova definitiva, que era a escova japonesa, chamava, porque no Japão eles alisavam para tirar o volume, né, do cabelo, né, para poder baixar aquilo lá. E ele veio, na minha escola, ele veio dar curso e nos cobrou.
Eu falei, danado, eu dei o curso para você, agora você vai comprar para dar o curso para a gente? Ele falou, é a vez da caça, a vez do caçador, né? A vez do caçador já foi, agora é da caça. Então, e eu fiquei assim muito orgulhoso por ver alunos como esse, que estavam já se tornando profissionais e professores. Eu sou filho de uma professora e de um barbeiro. Eu acho que misturou as duas coisas e deu bom. Aí virou um professor para cabeleireiro também, né? Tenho prazer em ensinar. Sim, sim. Então, a escola ali, você formou vários alunos, né? Você tem uma ideia, mais ou menos? Ali, quantas turmas chegou a ter? Olha, se você fizer aí as contas, que fosse 50, por exemplo, vezes 20, né? Quanto que dá? 2 vezes 5? 2 vezes 5, 10. Então, a gente já formou muito mais de 1.000 profissionais, né? A gente tem uma conta lá de 1.200, quase 1.300, mas se for falar com os aperfeiçoamentos que a gente deu, isso vai para lá de 5.000, 6.000 que nós colocamos no mercado aperfeiçoados. De início, para iniciantes, nós formamos cerca de 1.000 e poucos profissionais Sim. que estão hoje no mercado. E às vezes a pessoa passa na rua e fala, ô professor! E eu olho para a pessoa e falo, meu Deus, quem é essa criatura? Porque a pessoa já mudou tanto. Você nem reconhece. Não, mas geralmente é assim, o aluno lembra do professor. Agora o professor só vai lembrar daquele aluno que foi muito difícil de lidar. Sempre. Ou aquele aluno que foi muito bom também. Tem aqueles que faziam motim, que lideravam a classe contra a gente, e não sei o quê. Aí que eu dava atenção para essa criatura. Aí que eu pegava e colava nela e falava, olha, então vamos ver como que é o ensino. Aí ele conseguia ver que, na verdade, não era a escola que faltava, era ele que faltava com a escola, porque o ensino era o mesmo, a atenção era a mesma, ele não estava entendendo o ensino, o mecanismo, a logística. E depois passava a entender, assim, eu vou te dizer, eu não me lembro de um que saiu meu inimigo, todos muito amigos. Sim, né? sim. Na verdade, as dificuldades, elas fazem a gente aprender. Então, eu tinha que aprender com os meus alunos e acabava que eles também aprendiam comigo. Sim. E nós acabávamos zoando como amigos e essas lembranças são só positivas. E para quem não sabe, a profissão, né, a formação de um profissional, na base teórica também é importante, né? Porque muitas pessoas ficam pensando que para se tornar um cabeleireiro, se formar, você tem que ter só a base prática, né? Então, só cortar, só escovar, mas o teórico é muito importante, porque, por exemplo, química, sim, a química é super importante a pessoa ter uma noção da base química, exato, né? Então, o que o OX faz, o que um descolorante faz, se juntar ao X com um descolorante, o que vai acontecer, volumagem disso. Qual é a estrutura do fio, né? Todas as três camadas do fio. Então, tudo isso é importante. Então, para a formação de um cabeleireiro, a base teórica é muito importante. Muito importante. Porque eu lembro que você, na escola, por um bom período, foi um professor ali teórico, né? Você dava as aulas teóricas, e aí, por conta de você ter o salão, durante a semana tinha um professor que avaliava ali a parte prática, né? É verdade. Nessa questão eu tive que treinar algumas pessoas, porque eu comecei a ser chamado para eventos, e muitos deles eram não no domingo, e senão na segunda-feira, né? Que normalmente os cabeleireiros estão aí com seus salões fechados e tal. Então, o que aconteceu? Eu comecei a treinar pessoas que eram diretores na escola. Então, na minha ausência, ele tinha que dar aula teórica, e ele tinha que saber muito bem. Então, sempre era uma pessoa que tinha já tido uma experiência comigo por anos. Então, foi a Vera, que trabalhou comigo, a Vera Matos, tivemos o Robson, também, Santos, que hoje ele é dono da Sachê Cosméticos, né? E ele começou ali o seu encantamento pela química, e ele foi começar a fazer produtos sozinho, e cresceu, e hoje ele tem uma grande fábrica de alcance nacional. E a Mônica, que também foi a última diretora que esteve conosco, muito organizada e tudo mais. Posso mencionar por nome essas pessoas porque elas me ajudaram a ter a escola, mantendo a escola sob controle, e eu poder fazer todo o circuito nacional com as empresas que me chamavam. Né? Sim.
Bacana. E aí você iniciou, então, a sua carreira ali também como profissional, ministrando cursos com empresas de cosméticos, né? Que a gente citou até aqui, as empresas de cosméticos começaram a crescer no Brasil, né? Foi. Então, empresas nacionais começaram ali a ter como a Sachê, né? Que veio um pouco mais tarde aí desse período aí de 2000, no começo dos anos 2000, mas aí as empresas começaram a chamar você e outros profissionais para ministrar. E esses eventos, eles eram eventos artísticos, eventos mais voltados ali para a área técnica, o que seria? Então, é interessante porque eu fiz apresentações para Vela, fiz para L'Oréal, fiz muitas para Keone, né? Fiz muitas também por uns 3 anos aí para a Schwarzkopf, e eu comecei a conhecer essas empresas que são de nível internacional. Isso foi um aprendizado muito grande para me profissionalizar nas apresentações. Então, eu tinha um time para começar, um time para terminar, o deadline ali no meio eu tinha que otimizar para poder chegar com uma apresentação legal, visualmente legal, então eu tinha um tempo. E isso foi muito bom para mim, porque essas empresas, elas precisavam de pessoas que ensinassem técnica e artisticamente. E eu fazia os dois, mas eu comecei depois a ser muito convocado para o artístico. Por exemplo, eu lembro da Italy, que por 4 anos me contratou e ela gostava da minha apresentação artística. Então, eles queriam assim, não, Paulo, nós queremos show. E aí eu fazia show. Eu lembro de no Clube Home, lá na Paulista, na Avenida Paulista, eu falei assim, vou fazer, eu fiz cortes, né? Eu aí entrava, a música tocando, eu já estava com os modelos, com o figurino tudo ensaiados, eles entravam e eu cortava os cabelos e finalizava, era para não sei o quê. Eu não preciso de alguma coisa diferente. Cheguei para o fulano e falei assim para o assistente, vai lá e enche esses balões com gás hélio. Mas, Paulo, para quê? Eu não sei. Você vai no shopping, acha e enche esses balões com gás hélio. Era tudo branco, era uma noiva que eu terminava e eu trancei e modelei o cabelo da noiva nos balões. E ela entrou no final com aqueles balões, o cabelo flutuando, e o povo aplaudiu. Na época era uma coisa, né, nova, diferente. Então, assim, isso me fez realmente ser marcado como um artista. E aí eu comecei a desenvolver muito esse lado mais artístico e sempre ter uma pessoa técnica ao meu lado. Quando eu fui, por exemplo, convocado pela Italian, né, que infelizmente a Italy saiu do Brasil, a Itália me convocou, eu trabalhei com o Paulo Persil, foram 4 anos ali, assim, que estive com ele, estive com o Rodrigo Sintra, que hoje ele faz o Esquadrão da Moda, o Rodrigo Della Lastra, que é fantástico, assim, uma família linda também em São Paulo. Sim, eles são ali 3, 4 cabeleireiros, né, irmãos, né? Maravilhosos. Francisco, Rodrigo. Né? Isso, todos esses. Ele me levou para o salão dele, eu lembro, uma vez nós fizemos um vídeo que era simplesmente, começava às 8 da noite e terminava às 8 da manhã. A gente ficou trabalhando a madrugada inteira fazendo isso, depois ele vendeu, né? Era penteados que ele queria no meu caso. E aí, esses profissionais, Rino Farano, que é presidente também da Associação de Cabeleireiros do Brasil, e ele é um italiano, também me ensinou muito. E depois nós rodamos o Brasil com esse grupo de moda, chamava-se BSG. Então, alguns iam para fora do Brasil, 2 sempre, de nós, ia para fora do Brasil, adquiria as técnicas passo a passo e também toda a tendência modal. E trazia para que todos nós estudássemos e lançássemos coleção assim. Aí aconteceu que a empresa Mixiuse viu uma apresentação minha e acabou também me chamando para ser diretor artístico. Por assim dizer, eu fiz carreira solo e foram 11 anos onde eu lancei pelo menos 22 coleções diferentes, né? Era sempre primavera, verão, outono e inverno, porque isso era uma visão internacional de como vender. Ou seja, desde aquele primeiro passo, com Vela, L'Oréal, Koenig, que me ajudou muito, Schwarzkopf e Italy, até chegar a BSG, a Itália e também ali com a Mixiuse, eu cresci, mas as empresas cresceram, porque elas foram vendo que o ensino vendia. E o artístico inspirava e vendia. Então, essa nova maneira de vender
foi intrínseca para que os profissionais crescessem profissionalmente, as empresas se elitizassem, melhorassem seus cosméticos e as empresas de equipamentos também melhorassem os recursos de materiais para trabalho. Muito bom, hein? Então a gente percebe que teve um crescimento ali gigantesco nessa área. Foi. Porque essas empresas, elas começaram a contratar, eu lembro desse período assim, muitos profissionais para isso. Você foi uma base, junto com Paulo Percy, Rodrigo Sintri e outros ali para ter um destaque, né, nacional. E quando você chegou na Mixuse a gente vai falar num próximo episódio que eu acho que dá um podcast, um episódio inteiro, só para falar da Mixuse. Só para falar das coleções de moda. Porque realmente teve várias coleções ali, coleções muito legais, inspiradas ali, até mesmo, por exemplo, a Olimpíada está em alta, teve inspirados nessa questão da Grécia, a última macro coleção Atenas, que eu fiz foi inspirado nisso, né? Então é muito legal para a gente ver esse lado artístico realmente, porque esse lado artístico mostra que o profissional da beleza, ele tem vários ramos que ele pode trabalhar, né? Isso. Vários setores ali. Então você pode ser até um profissional para atender no salão, você pode ter essa parte artística para quem gosta, para quem se desenvolve isso, e a parte técnica também. Então, isso é muito interessante para nós. Então, nós vamos deixar no próximo episódio para falar sobre as coleções da Mixuse e também vamos começar a querer saber um pouco mais sobre o visagismo. Quando você começou a estudar o visagismo e o que é o visagismo? Porque muita gente pensa, mas o que é o visagismo? Tem pessoas que acham que o visagismo é só questão de roupa, de cor, né? A questão de cor de roupa hoje em dia está... Sim. Tá a cartela de cores e tudo mais. Então a gente vai querer saber um pouco mais. Então fica beleza? Aí. Ok, Fechou, combinado, marcar. A gente vai falar sobre moda e visagismo, como entrou na minha vida e como isso mudou a minha vida. Beleza. Na próxima semana vai ter esse episódio para esclarecer tudo isso e a gente ficar sabendo um pouco mais desses aspectos. Valeu, galera. Obrigado pela atenção.